Você já reparou como a gente tenta sofrer o mínimo possível? E é completamente da natureza humana fugir do sofrimento e ir em direção ao prazer, seja ele qual for. Apesar de que, muitas vezes, a gente também não tolera muito o prazer, não. A gente não se permite. E aí a gente fica apenas transitando entre sofrimentos menores e os maiores. Mas o ponto aqui é sobre como a gente faz isso de um jeito bem moderno hoje em dia. Não criando expectativas, não se empolgando e, principalmente, não se apegando a ninguém. Ou pelo menos fingimos, assim, muito bem. E aí a gente tem a cara de pau de chamar isso de maturidade. Só que eu quero te fazer uma pergunta hoje. E se parte desse desapego não for bem assim uma conquista de paz, mas sim uma dose cavalar de anestesia? Já tem uns anos que uma promessa bem sedutora circula por aí aos quatro ventos. E ela diz que se você não precisar de ninguém, você não sofre. Então, não se apegue e viva em paz. Não tem um ser humano que não sinta um alívio ao escutar um negócio desse tipo. Ainda mais porque, basicamente, todos nós, em algum momento, já nos sentimos trocados, ignorados, rejeitados, não escolhidos. A ideia de não precisar parece, né, um cobertor bem quentinho, só que as teorias esquecem que a prática é outra. Nós, seres humanos de carne e osso, sangue correndo nas veias e emoções pululantes, não fomos feitos para viver sem vínculo ou apegos. A gente pode até tentar, mas aí vira o tipo mais miserável de pessoa nessa terra. A gente tenta, mas não elimina o sofrimento, só troca ele de lugar. A nossa mente e as nossas emoções, elas não vêm com um botão de liga e desliga para apagar afetos quando a gente bem entender. Elas estão mais para uma teia de conexões. E essas conexões, elas são alimentadas por trocas, contato, afetos dados e recebidos. Viver como se vínculos e apegos não importassem é como mirar em uma vida de monge, mas virar alguém que se vigia por dentro, o tempo todo, num eterno Big Brother de si mesmo. Isso cansa, mas cansa até mesmo de um jeito que não se percebe de onde está sendo drenada a energia de viver. Vou te dar um exemplo bem clássico. A gente se decepciona com alguém, até aí ok, só que não. A gente sofre. E aí decreta que o problema foi eu ter me envolvido demais. E aí a gente cria uma lei barra mantra interno que fica ali dizendo: eu não vou nunca mais me apegar. Só que na prática, essa lei não se sustenta. E o que que a gente começa a fazer? Entra em relações já prontos para sair. Não tem entrega, não se diz que tem saudade ou vontade de estar junto. E essa prática, ela ganha o nome de autocontrole, que aparentemente é muito bonito de se ter hoje em dia. Mas na maioria esmagadora das vezes é só muito medo mesmo. E aqui é importante separar duas coisas que parecem iguais, mas são bem opostas. Uma coisa é a autonomia, que é quando a gente se sente bem na própria pele, fica bem quando está sozinho. Essa solidão saudável, ela é importante, porque ela organiza, ela amadurece, dá perspectiva. Agora, outra coisa bem diferente é usar solidão como armadura. Como se a gente dissesse: se eu não precisar de ninguém, ninguém vai me ferir. E o problema não é querer sofrer menos, porque todo mundo quer evitar uma sofrência. O problema é acreditar que a única forma de sofrer menos é se importando menos. Porque, e agora um spoiler, se importar é inevitável. A pergunta não é se nós vamos nos apegar, porque nós vamos. A pergunta é como nós vamos nos apegar. E eu gosto de resumir assim: tem quem busque liberdade emocional e tem gente buscando anestesia emocional. A liberdade é poder sentir e conseguir transitar entre as emoções. A anestesia é não sentir ou pelo menos se esforçar bastante para isso e achar que atingiu a paz. Mas anestesia não é paz.
É bem mais para ausência, letargia, aquele ser humano que está funcionando com o coração no modo de economia de bateria. Então hoje, se você se identifica com esse desapego, eu jamais te julgaria, até porque quem nunca? Mas eu vou deixar aqui uma pergunta honesta: você está em paz ou você está se protegendo de se envolver? Se você quiser, faz aí um teste bem simples. Pensa numa pessoa importante. E aí, responde para você mesmo. Quando você sente saudades dessa pessoa, você consegue admitir isso? Ou você entuba um tanto faz e desvia o pensamento? E quando você precisa de alguma ajuda, você pede? Ou você se fecha e se diz: eu me viro? Porque às vezes o eu me viro não é sobre força ou capacidade. É mais uma história antiga que a sua mente conta sobre precisar do outro não ser uma opção segura. E aí a gente entra no coração dessa série, que sim, esse vídeo aqui não é um vídeo isolado. Existem padrões de apego. E eles explicam por que algumas pessoas elas grudam, ou elas fogem, ou elas oscilam, ou conseguem sustentar um vínculo com mais estabilidade. No próximo vídeo eu vou falar do padrão, que provavelmente é o mais comentado de todos, que é o apego ansioso. O famoso "eu juro que eu sou tranquila", enquanto o cérebro abre 37 abas em segundo plano. Depois de tudo isso que você ouviu aqui hoje, você acha que o seu desapego é paz ou é armadura? Se você quiser, deixa aqui nos comentários e a gente continua essa conversa.